Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Trazer uma meditação da parte de Deus para cada um de nós. E eu quero começar com uma pergunta que às vezes você que está em adversidade faz, eu já fiz muitas vezes. Será que Deus é digno de confiança? Porque parece que nós oramos em determinados momentos, determinadas fases das nossas vidas e Deus persiste em nos dizer não. E até mesmo grandes personagens da palavra do Senhor receberam não de Deus. Nós vemos Paulo orando para que um espinho fosse retirado da sua vida, da sua carne, e Deus disse não. Nós vemos Moisés implorando para que ele entrasse na terra prometida, e Deus disse não. Gênesis 40, nós vemos José clamando ao copeiro que o tirasse do cárcere. E naquele momento ele recebeu um não. Nós, na arena da adversidade, temos que conhecer alguns aspectos de Deus que a Bíblia Sagrada nos ensina. Porque quando estamos no olho do furacão, nós nos cegamos para aquilo que é óbvio. E a primeira coisa que eu quero destacar para você que está na dificuldade é que Deus é absolutamente soberano. A segunda coisa é que Deus é infinitamente sábio. A terceira coisa é que Deus é perfeito em amor. Uma vez que Deus é absolutamente soberano, ele tem o poder para mudar a sua história. Uma vez que Deus é infinitamente sábio, ele sempre sabe o que fazer em você, por você e apesar de você. Uma vez que Deus é perfeito em amor, ele deseja fazer o que é melhor para você. Uma outra questão que eu quero destacar aqui, para você que às vezes está passando por um momento de angústia, de luta, de luto, de chateação, de angústia, de choro, é que na arena das dificuldades, Deus ele é o nosso provedor. Ele dá a provisão para que a gente possa estar sempre arraigados nele, sem vacilar, mesmo na angústia, sempre confiando nele, na provisão dele. Irmãos, toda luta que você passa, toda luta que alguém passa, possui no mínimo 4 características. A primeira característica dessa luta que você está passando é que ela é compatível com a fé cristã. Você aceitou Jesus Cristo, isso não significa que lutas não viriam para você. Deus não nos coloca numa redoma espiritual. Aliás, ele permite lutas virem porque ele quer desmamar os seus filhos e até para entendermos que Deus odeia filhos mimados. Então, as lutas que você está passando, elas são compatíveis à fé cristã. Do lado de cá desse céu, lutas virão. Então, elas são compatíveis com a vida cristã. A segunda característica dessa diversidade que você está vivendo é que as lutas, elas são variadas, elas são muitas, elas vêm de todos os lados, ela tenta nos açoitar de várias formas. A terceira característica das lutas é que elas são passageiras. Graças a Deus por isso. Alguns passam pelas lutas na velocidade de alguém que está se arrastando. Outros passam pelas lutas na velocidade de alguém que está andando. Outros passam pelas lutas na velocidade de alguém que está correndo. Mas o certo é que todos passam, porque Deus é digno de confiança e Ele está no controle de todas as coisas. Está no controle da sua vida. A quarta característica é que todas as lutas, elas são pedagógicas. Deus quer ensinar algo para você nessa luta. As lutas, elas são compatíveis com a fé cristã, elas são variadas, são passageiras e são pedagógicas. No deserto, Deus quer ensinar para você que nós dependemos mais do provedor do que da provisão. Portanto, com esse gancho, eu quero dizer para os irmãos que Deus, ele é digno de confiança. Ele é o sustentador desse mundo. Antes, porém, lembra da trinca de qualidades que eu falei de Deus? Ele é absolutamente governante, ele é infinito em sabedoria e ele é perfeito em amor. Nunca duvide disso. Uma vez que Deus é o Deus da provisão e mesmo nessas características que eu disse, ele provê o bem para você,
há uma outra característica que nós devemos entender. Deus, ele é o sustentador da sua vida, porque ele é digno de confiança e ele está no controle. Na mitologia grega, nós vemos um personagem chamado Atlas, onde ele sustenta o mundo sobre os seus ombros com muita dificuldade e faz isso como castigo. Com Jesus não é assim. Jesus sustenta tudo e todos com simplesmente a sua palavra. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 3, a Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. A sua vida tem sido sustentada por Jesus Cristo. Aliás, se você não percebe isso, fica sabendo agora. Se você olhar pelo retrovisor da sua história, você vai entender que se não fosse Jesus te sustentando, nem aqui você estava ouvindo essa mensagem. Portanto, entenda que Deus é o provedor, mas também Ele é o grande sustentador, porque Ele é digno de confiança e Ele tem o controle da história da sua vida, da sua casa, da sua família. Uma outra coisa que eu quero discorrer para você que está em luta, em dificuldade, é que Deus, Ele é o grande governador. Ele governa sobre tudo e todos. Nem a mais simples criatura morre sem que Ele saiba ou sem que Ele permita. E uma vez que Deus é o governador, eu pergunto para você, você tem permitido Ele governar a história da sua vida? Até porque o Espírito Santo, ele não tem que ser apenas o habitante da sua vida, ele tem que ser o governante da sua vida. Ele não pode, o Espírito Santo, ser apenas morador, mas ele tem que ser o governador da sua história. E eu volto à pergunta, você tem permitido Deus ser o verdadeiro governador? O que acontece muito é que nós fazemos planos, depois que nós fazemos planos, nós pedimos para Deus abençoar. Nós escrevemos um roteiro, e nós pedimos para Deus confirmar isso. Não. O correto é você fazer um pré-projeto e perguntar para o soberano se ele vai abençoar, se é da vontade dele ou não. Ele, como soberano, ele deve mandar, ele deve governar, ele deve orientar a sua história e a sua vida. Às vezes você, como servo, você pode pedir e clamar. Mas Deus tem 3 respostas para os seus servos. Ele pode responder sim, não ou espere. Para aquilo que você está na adversidade e tem pedido para Deus e Ele disse sim, amém, desfrute, glória a Deus. Agora, para aquilo que você às vezes está na dificuldade e Deus disse não para algo que você julgaria que fosse o correto, lembre-se bem, não coloque uma vírgula onde Deus colocou um ponto final. É não. E se ele, diante da sua angústia, das suas orações, ele não respondeu ainda sim ou não, na verdade ele já tem te respondido. Espere no tempo de Deus. Não aceite simplesmente o seu calendário. Seja transportado, tenha a sabedoria de permitir ser transportado para o fuso horário de Deus, para que no tempo dele, o governador haja sobre a sua vida. Lembre-se, Deus está no controle da sua vida como provedor, Deus está no controle da sua vida como sustentador, Deus está no controle da sua vida como o grande governador. Mas uma outra característica de Deus é que Ele é um grande sabedor. Ele sabe como você está. Ele consegue ver o que ninguém vê. Ele consegue olhar para a sua alma. Às vezes você está ensaiando o sorriso para as pessoas, mas lá dentro você está chorando. Deus sabe disso. Deus está vendo. Deus está contemplando, porque Ele é um Deus que sabe como você está. Tem 3 salmos, Salmo de número 10, Salmo de número 22 e o Salmo de número 74. Ele começa com perguntas que eu já fiz em dificuldades e quem sabe você está fazendo agora, nesse momento de luta, de tristeza, de choro. O Salmo de número 10, ele pergunta, Senhor, por que se mantém a distância? E às vezes nós estamos
nós passamos por essa experiência de que Deus parece manter distante. O Salmo de número 22, ele pergunta: por que me desamparastes? E é exatamente isso que a gente sente no meio da angústia. Totalmente desamparado por aquele que deveria ser o nosso amparador. O Salmo de número 74, ele começa dizendo: por que me desamparaste? Olha a agonia desse salmista. Quem sabe ele reflete a sua situação. Porque me rejeita, porque me desampara, porque está à distância de mim. O que nos compete saber é que o salmista, mesmo nesse desespero do Salmo 10, do Salmo 24, do Salmo 22 e do Salmo de número 74, ele começa reclamando e começa em desespero. Mas no final de cada um desses salmos e no corpo desse salmo, o salmista se apega em confiança à providência de Deus, ao sustento de Deus e ao governo de Deus. Entenda isso. O salmista começa em desespero, mas termina com um sentimento de confiança ao nosso Deus, porque sabe, ele entende que o nosso Deus é onisciente, ele é sabedor da angústia que ele está. Então, irmãos, Deus, ele é digno de confiança, porque a sua vida, que está me ouvindo aqui, ela está no controle de Deus. Nós temos que aprender a lidar com a adversidade. A adversidade, ela vem, mas lembra da trinca de características de Deus. Ele é absolutamente governador, ele é infinitamente sábio, ele é perfeito em amor. Toda dificuldade, como eu afirmei, ela é compatível com a fé cristã, elas são variadas, elas são passageiras e elas são pedagógicas. Então, aprenda a ter uma postura diante das adversidades. Você vai se submeter a essa dificuldade aos moldes bíblicos. Você vai se submeter a essa dificuldade como se você fosse um paciente numa sala de cirurgia, confiando na habilidade do cirurgião. O cirurgião é o médico dos médicos. É Jesus Cristo que vai te sarar, vai sarar a sua casa, vai dar vigor para você e vai te fortalecer na sua fraqueza. A segunda postura que eu devo ter diante das adversidades é entender que eu tenho que receber a palavra de Deus como recurso para mim. Eu, pastor Sandro, eu não fico esperando profetas imporem as mãos na minha mente, na minha cabeça, aliás, e me dar um recado de Deus. Não, o recado de Deus já está transcrito na sua palavra. Ela nos sustenta. É ela que nos abençoa e nos fortalece. Agora, lembra bem, segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Estou falando para você que precisa ser consolado por Deus. Porque há momentos que Deus precisa consolar o seu filho e Deus está falando contigo agora acerca do consolo. A Bíblia diz nesse trecho que bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. É mais ou menos dessa forma. O versículo 4 é que eu quero te chamar a atenção. Vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: o nosso Deus que é Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que ele mesmo nos consolou. Versículo 4, de 2 de Paulo aos Coríntios, ele é muito rico para quem está na adversidade. Primeira coisa que você tem que ter uma postura é olhar para as Escrituras, ou seja, entender que o nosso Deus, ele é Pai de toda a consolação. E ele nos consola em nossa tribulação. Isso que você está falando, Deus está trazendo uma palavra de consolo para você. Mas não para aqui. A Bíblia fala que ele nos consola para quê? Ou seja, tem um objetivo, tem um propósito no consolo de Deus. A Bíblia diz, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Você está sendo consolado com o objetivo de ajudar outras pessoas que estão em tribulação. Agora, como que você vai consolar essas pessoas?
com a mesma consolação que você recebeu de Deus. Entenda bem, Deus está te consolando agora nessa dificuldade, porque Ele é digno de confiança, Ele é provedor, Ele é sustentador, Ele é governante. Ele está te consolando, mas não é para você ser uma pessoa consolada. Deus está te consolando, que é para você ser um consolador. Deus te abençoa, não é para você ser abençoado. Deus te abençoa, que é para você ser abençoador. Deus te cura não somente para você ser uma pessoa curada. Deus te cura para você ser um curador, conforme a palavra do Senhor. Então, essa é a segunda postura que nós temos que ter diante da adversidade. Eu quero trazer um exemplo aqui para você de um alpinista. Ele se propôs a escalar um grande paredão e, de acordo com os cálculos dele, se não tivesse nenhum incidente, tudo daria certo. O fato é que ele, conforme ele escalava, ele colocava aqueles grampos de segurança. E ao alcançar o meio daquele paredão, já escurecendo, veio uma chuva muito forte que interrompeu a sua subida. E a chuva, ela tampou o sol e ele teve que ficar parado ali, aquilo muito forte, não teve como ele subir. Ao parar de chover, ele tentou continuar a sua subida, mas escureceu, porque o tempo fechou e a chuva proibiu ele de estar na escalada. E ele tentou colocar mais um grampo de segurança, não conseguia, tudo muito escuro, tudo muito frio, a altitude ali esfriou bastante e ele não conseguia ver nada e sentindo muito frio. O certo é que quando ele tentou ainda assim a sua escalada, ele colocou um grampo de segurança e esse grampo ele se desprendeu. E ele caiu. E conforme ele ia caindo, os outros grampos diminuíam a sua queda. E em algum momento de queda livre, ele ele percebeu que a corda ficou presa em um outro grampo. Ali, balançando, no escuro, num frio muito grande, ele clamou a Deus: Senhor Deus, por favor, salva a minha vida. Passado um tempo, o Espírito Santo falou com ele: você quer que eu salve a sua vida? E ele quer. E o Espírito Santo falou: então corte a corda. E ele, em dúvida, não fez isso. Ele se agarrou àquela corda e permaneceu ali. O certo é que no outro dia veio a equipe de resgate e encontrou o alpinista morto de frio, agarrado à corda a apenas 1 metro de altura do chão. Quero dizer para você, hoje, corte a corda da incredulidade. Corte a corda da desobediência. Porque Deus é digno de confiança. Deus, ele é o grande governador. Deus, ele é o grande sustentador. Deus é o grande provedor da sua vida. E Deus, ele é sabedor da sua história. Corte a corda da dúvida e confie no seu Deus, pois a sua vida está no mais absoluto controle dele. Amém? Fiquem com Deus.